tudo bom? Vamos retornar, vamos continuar o nosso trabalho? Então, vamos dar sequência, né? Já falamos na aula anterior sobre galáxias, né? Sobre origem, sobre constelações. Agora vamos falar sobre estrelas e galáxias, certo? Em nosso livro, nós vamos encontrar da página 220 até a página 226. Quando se estuda o universo, costuma-se trabalhar com distâncias muito grandes. Se usássemos quilômetros, teríamos de escrever tantos zeros que não haveria papel suficiente para isso. Neste capítulo, vamos estudar dois componentes do universo, as estrelas e as galáxias. A afirmação a seguir pode parecer estranha, mas quando olhamos para as estrelas, o que vemos é o passado delas. Se a estrela estiver muito longe, mas muito longe mesmo, ela pode nem mais existir na forma como a vemos hoje. E como isso é possível? O Sol e todas as outras estrelas emitem luz. Quando observamos uma estrela, o que vemos é a luz emitida por ela no espaço. Olha aí a imagem. Porém, a luz leva certo tempo para ir de um ponto a outro. Ela não se propaga instantaneamente, apesar de ser muito rápida. Como vimos no capítulo 9, no vácuo, a luz viaja com incrível velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Veja este exemplo. A estrela mais próxima do Sol, mais próxima de nós, depois do Sol, chamada Próxima Centauri, está a cerca de 40 trilhões de quilômetros da Terra. Por causa dessa enorme distância, a luz dessa estrela leva aproximadamente 4,2 anos para chegar aqui. Então, quando observamos essa estrela no céu, o que vemos é a luz emitida por ela há 4,2 anos. Se neste exato momento essa estrela deixa de existir, nós só deixaríamos de vê-la no céu daqui a 4,2 anos. No caso do Sol, que está a uma distância média da Terra de 149 milhões e 600 mil quilômetros, a luz leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Então a diferença é bem maior, não é? Que ele está mais próximo. As estrelas, elas não são iguais. Cada uma tem características próprias que permitem identificá-la. Além disso, como os outros componentes do universo, elas não são eternas. Têm um ciclo de nascimento, vida e morte. Mas como os cientistas podem analisar uma estrela? A resposta é estudando a luz que ela emite. Você já deve ter observado que as estrelas parecem piscar no céu. Por que acha que isso acontece? Já pensou também por que as estrelas parecem ter brilhos diferentes umas das outras? As estrelas não piscam, mas a turbulência na atmosfera da Terra faz oscilar a luz das estrelas que observamos. As estrelas parecem brilhar com intensidades diferentes porque possuem tamanhos e idades diferentes, e porque algumas estão mais perto ou mais afastadas da Terra. Analisando a luz das estrelas, os astrônomos são capazes de descobrir não apenas a distância que as estrelas estão, mas também como é o movimento e a composição delas. A cor das estrelas captada no telescópio também dá uma ideia da sua temperatura. As menos quentes são vermelhas, as mais quentes são amarelas ou brancas, e ainda as mais quentes são branco-azuladas. Podemos observar essa propriedade quando o metal é aquecido e começa a mudar de cor à medida que a temperatura aumenta. Primeiro ele fica vermelho escuro, depois vermelho brilhante, e em altas temperaturas pode ficar amarelo ou branco. Além da luz visível, os astrônomos estudam ondas de rádio, raio-x e outras formas de radiação emitidas pelas estrelas. Todos esses estudos nos dão muitas informações sobre elas. Então, às vezes a gente pensa que para estudar precisa ir lá, né? Mas como é que ele vai estudar estrela se ele não foi lá? Mas veja que tem uma série de informações, de características que permitem conhecer, certo? O início e o fim das estrelas. Nós vimos que tudo tem um início e um fim, né? As estrelas que observamos no céu nem sempre existiram. Especula-se que as estrelas se formam e sofrem diversas transformações ao longo de muito tempo. Por fim, elas deixam de existir, resultando em algo como a poeira sem brilho. O processo de formação de uma estrela tem início quando partículas começam a se agrupar. Isso ocorre devido à ação da força gravitacional e forma imensas nuvens de gás e poeira, em que predomina o elemento hidrogênio.
Essas nuvens são conhecidas como nebulosas interestelares, né, entre estrelas, e vão formando massas cada vez mais compactas. A pressão e a temperatura no centro dessas massas ficam muito altas, chegando a vários milhões de graus Celsius. Nessa condição, ocorre o processo de fusão nuclear, isto é, os átomos começam a se juntar, formando outros átomos. Nesse momento, pode-se dizer que uma estrela nasceu, pois essa fusão produz enormes quantidades de energia sob a forma de radiações eletromagnéticas, inclusive a luz visível. Essa luz é a origem do brilho das estrelas que vemos na Terra. Uma vez formadas, as estrelas passam por uma série de transformações que dependem de sua massa. Vamos ver como exemplo as transformações que acontecem com estrelas com massa entre 0,5 até entre 6 vezes a massa do Sol. Observe na figura. O Sol atual, cerca de 1.392.000 quilômetros de diâmetro. Uma anã branca, cerca de 12.000 quilômetros de diâmetro, semelhante ao tamanho da Terra, mas já é menor que o Sol. E uma gigante vermelha, entre 100 e 20 milhões de quilômetros de diâmetro. A energia liberada pela fusão nuclear no interior da estrela equilibra a força da gravidade, mas chega um momento em que o combustível, que é o hidrogênio, começa a faltar e o processo de fusão diminui. Então a matéria começa a ser comprimida devido à força gravitacional e a estrela começa a diminuir de tamanho. Essa contração faz a temperatura aumentar e o processo de fusão nuclear agora acontece nas camadas mais externas. Essa nova fusão nuclear gera uma energia que empurra as camadas mais externas da estrela para fora, aumentando o seu tamanho e diminuindo a sua temperatura. A estrela se transforma então em uma estrela chamada gigante vermelha. O diâmetro dessas estrelas gigantes varia entre 100 milhões a 1 bilhão de quilômetros, isto é, de 100 a 1000 vezes o diâmetro do Sol. Daqui a mais ou menos 5 bilhões de anos, em um processo muito lento, o Sol terá se transformado em uma gigante vermelha. O diâmetro do Sol será de cerca de 100 a 200 vezes maior que o atual e a temperatura dos planetas mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, irá aumentar violentamente, a ponto de não haver mais água líquida na Terra. Toda a água vai evaporar com o calor e a vida, como é hoje, não poderá mais existir. Talvez até lá tenhamos ido para outros planetas, mais distantes do Sol e com temperatura e outras condições apropriadas à vida, como veremos no próximo capítulo. Quando a fusão nuclear acabar, o Sol começará a esfriar e a se contrair, até que daqui a cerca de 6,5 bilhões de anos, a contar de hoje, ele terá se transformado em um corpo chamado anã branca, com diâmetro próximo ao da Terra. No estágio final, daqui a 7,5 bilhões de anos aproximadamente, o Sol não emitirá mais luz, ficando invisível no céu. Estrelas com massa 4 vezes maior que a do Sol têm um destino diferente. Depois de originarem gigantes vermelhas, elas dão origem a uma explosão de supernova, uma fantástica explosão que lança gases no espaço e é capaz de brilhar tanto quanto bilhões de estrelas. Depois da explosão de supernova, o destino vai depender da massa que sobrou da estrela. Se tiver sobrado cerca de até 3 vezes a massa do Sol, ela pode se transformar em uma estrela de nêutrons. Os prótons do núcleo do átomo se unem aos elétrons, formando nêutrons. Se tiver sobrado mais do que cerca de 3 vezes a massa do Sol, a força gravitacional fará todas as partículas do átomo se combinarem, originando o chamado buraco negro. A massa da estrela fica toda comprimida em um ponto. A atração gravitacional das proximidades do buraco negro é tão forte que suga o que passa por perto, como se fosse um buraco no espaço, incluindo a luz visível. Então falamos sobre estrelas. Agora vem as galáxias. Galáxia é um enorme aglomerado de estrelas, nuvens de gás, poeira e outros corpos celestes. Estima-se que o universo conhecido contenha mais de 200 bilhões de galáxias. As galáxias possuem formas variadas. Algumas são irregulares e não lembram nenhuma figura em particular. Outras têm a forma elíptica ou em espiral, como é o caso da galáxia Andrômeda. A gente pode rever a imagem do início da unidade, né? Vamos lá. Embora não possamos ver de fora
a forma da galáxia onde vivemos, né, porque estamos dentro dela, né? Vários estudos indicam que ela tem a forma de uma espiral. Olha aqui, formato. Veja na figura que o sistema solar onde está a Terra é um pequeno ponto na Via Láctea. A Via Láctea é um termo que significa caminho de leite. E a galáxia recebeu esse nome porque, quando observada da Terra, parece uma longa mancha leitosa no céu. Esse nome foi dado pelos gregos na antiguidade, mas indígenas do Pará, por exemplo, chamam essa faixa branca de caminho da anta. Nas galáxias, o que une os corpos celestes, né, os astros, é a força gravitacional, conhecida também como força da gravidade. Essa força de atração age entre todos os corpos no universo. É ela que faz os planetas girarem ao redor do Sol. Daí. Formação do sistema solar. E como se formou o sistema solar? O sistema solar teve origem há cerca de 4,6 bilhões de anos a partir de uma nebulosa de gás e poeira. Sob a ação da gravidade, seu interior foi se tornando um núcleo cada vez mais quente e denso. Milhões de anos depois, a temperatura desse núcleo atingiu cerca de 15 milhões de graus Celsius, dando origem ao processo de fusão nuclear. Esse processo transforma o elemento hidrogênio em hélio, liberando uma grande quantidade de energia, e assim se formou o Sol. Ao longo de milhões de anos, a nuvem ao redor desse núcleo adquiriu um movimento de rotação e uma forma achatada de disco. Partículas de poeira foram se juntando, formando corpos cada vez maiores e originando os planetas e os corpos celestes menores. Agora vamos falar sobre a exploração do universo. A observação do espaço tomou grande impulso com a invenção do telescópio no século XVII. Hoje, além dos telescópios que captam a luz e as outras radiações, como a ultravioleta e o infravermelho, existem os radiotelescópios. Como vimos no capítulo 9, esses aparelhos são grandes antenas parabólicas que captam ondas de rádios emitidas por estrelas, nuvens de poeira e gás e outros corpos celestes. Há também os telescópios espaciais, que ficam em órbita ao redor da Terra, como o Hubble. Esse tipo de aparelho tem a vantagem de estar livre da turbulência atmosférica, que prejudica as observações astronômicas. Nossos conhecimentos nesse campo se ampliaram mais ainda com os satélites artificiais, sondas e naves espaciais, todos eles lançados por foguetes espaciais. Os foguetes espaciais levam os astronautas e os satélites até o espaço. Eles carregam tanques com gás combustível, geralmente o hidrogênio, e tanques com oxigênio. A combustão produz um gás que é expelido para trás e impulsiona o foguete. Algo semelhante acontece quando enchemos uma bexiga, o balão de festa de ar, e depois a soltamos sem fechar a abertura. A saída do ar impulsiona o balão voa. Mas no caso dos foguetes, o movimento é controlado e direcionado, ao contrário do movimento irregular do balão, Os satélites artificiais giram em torno de astros e podem fotografar a Terra, transmitindo informações importantes. Hoje, nosso planeta está rodeado de satélites de comunicação, que recebem sinais de rádio, telefone e televisão de uma região e os retransmitem para outros locais. Os satélites também são a base dos sistemas de localização, como o GPS, além de ajudar o estudo do tempo e do clima na Terra. As sondas espaciais, olha aí a imagem, são veículos sem tripulação lançados no espaço. Elas são guiadas por sinais de rádio da Terra. Algumas sobrevoam os corpos celestes, planetas e seus satélites naturais, e também asteroides e cometas, e tiram fotos. Outras sondas até aterrissam e fazem análises do solo dos corpos celestes. Com esses equipamentos, foi possível analisar a composição química, a temperatura e a pressão da atmosfera em Vênus e estudar amostras de solos em Marte. Tá vendo? Sem precisar ninguém ir lá, Só a máquina mesmo. Houve também algumas expedições tripuladas que pousaram na Lua e coletaram amostras de solo para serem analisadas em laboratórios na Terra. Para isso, foram utilizadas as naves espaciais. A Apollo 11, uma das missões mais famosas, levou 3 astronautas estadunidenses à Lua em 1969. Foi a primeira vez que seres humanos pisaram no solo da Lua. Olha aqui a imagem, o lançamento.
Existem ainda as estações espaciais que ficam em órbita ao redor da Terra com os astronautas. Além de aumentar nosso conhecimento sobre o universo, o estudo e a exploração do espaço permitem a criação de novas tecnologias, computadores, vestimentas existentes, aprimoramento das telecomunicações, né, que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. Olha aí, que beleza. E aí, teria coragem de viajar para o espaço? Agora vamos à atividade. Nós temos da questão 5 a 7. Olha aí, gente. A questão 5. Ao olharmos para uma estrela, vemos o passado dela. Explique o que essa afirmação quer dizer. Lembra o que foi que nós falamos a respeito da luz da estrela? Ela leva muito tempo para chegar até aqui, não é? O Sol, como está mais próximo, leva em questão de 8 minutos, mas as outras não. Leva muito tempo, né? 4 anos e tanto, para poder chegar até aqui. Então, por isso que o que a gente vê, a luz dela hoje, é a luz de 4 anos atrás, não é? Ela pode já ter até sido destruída, né? Já ter morrido, mas ainda chega, ainda passa um bom tempo, certo? Então, vemos a questão aí. A questão 5. Quando observarmos uma estrela, estamos captando a luz que ela emitiu para o espaço. Como as distâncias entre os corpos celestes são muito grandes, pode levar um bom tempo para que a luz de uma estrela chegue até nós. Então, essa é a resposta do número 5. A questão 6 e 7, as questões, né, vocês vão responder. E, gente, nós estamos encerrando aqui, né, nossa segunda videoaula desta semana. Na próxima semana, nós voltaremos com um reforço sobre esse conteúdo, né, sobre galáxias, constelações, né, estrelas, enfim. Nós faremos uma revisão do assunto, tá certo? Então, tenham uma excelente semana e até a próxima. Fiquem todos com Deus.